falando sobre a análise econômica, nós temos agora 2 especialistas para avaliar as consequências não só aqui para o Brasil, mas também as consequências econômicas. Primeiro, o André Perfeito, economista, e aqui ao lado dele, Lucas Ferraz, que vai falar também sobre as consequências para o Brasil da taxação de 50%, professor da Fundação Getúlio Vargas e também coordenador de estudos de negócios globais da FGV e secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Eu começo por você, André Perfeito, que tem também esse viés político. A gente estava comentando com a Dora e com a Deise como você analisa uma decisão econômica que é tomada por questões políticas de uma espécie, talvez, de retaliação ao Brasil. De que forma a gente pode entender essa decisão de hoje? Bem-vindo, André. Olá, Thiago. Sempre um prazer falar com você, com a Dora e a Deise aqui na Jovem Pan. Bem, eu acho que tanto a Dora quanto a Deise colocaram alguns pontos que são muito importantes já. O primeiro deles é que, ao politizar essa discussão, o Donald Trump não necessariamente está fazendo um movimento saudável para a direita, por assim dizer, né? A gente tem uma situação onde tem uma discussão que ficou fora de prumo. O que é fora de prumo propriamente nisso? Vamos supor que mesmo que o Lula quisesse atender a questão do Bolsonaro e das Big Techs, que no fundo é isso que ele está falando ali também, o presidente não teria nem como influenciar isso a curto prazo, não tem como reverter isso. Então, não sobrou outra posição para o presidente a não ser responder de forma correta e protocolar, é isso, né? Ele vai reafirmar os valores democráticos, enfim, andar nesse tom. Agora, o que tem aí do campo econômico, e a Deise apontou muito bem, como também estava a nota, discutir desalinhamento de tarifa com o comércio internacional, francamente, não faz sentido. Desde 2009, né, os Estados Unidos têm tido superávites contra o Brasil. Agora, a questão que se põe é da seguinte ordem, que é a dimensão política / econômica, que eu acho que vale a pena a gente entender. Nos últimos anos, já foi maior a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras, tá? Hoje está em torno de 12%, 13%. Esse valor que vai ser taxado, esse 50% em cima disso, no final das contas, é disso que estás falando, tem um efeito que também vai bater muito forte, talvez, no agronegócio. Não é só no agronegócio, mas também, porque o Brasil exporta muito avião, tem bens industriais que exporta, mas vai ser no agronegócio. Então perceba que o ex-presidente Bolsonaro vai estar numa situação delicada também. Isso tudo para dizer que vai gerar estresse a curto prazo. Hoje o dólar já subiu. O EWZ, que é uma ETF do índice brasileiro, é o Ibovespa em dólar negociado lá fora, né? Já teve uma queda significativa. Mas a gente deve ver esses ruídos ainda se somando aí nos próximos dias. Isso que a gente tem que observar, enfim, tem muita coisa que vai passar por baixo dessa água, que vai passar por baixo dessa ponte ainda. Professor Lucas Ferraz, muito obrigado mais uma vez por estar aqui na Jovem Pan. Bom, são pouco mais de 15 dias até essas medidas entrarem em vigor, se efetivamente entrarem em vigor no dia 1º de agosto. Mas eu pergunto, se essas medidas já estivessem em vigor, o que iria acontecer com as exportações brasileiras, aproveitando a sua experiência que já esteve lá em Brasília? Bom, boa noite, Thiago. Boa noite, André. Boa noite, Dora. Deise, sempre um prazer estar aqui com vocês. De fato, foi uma medida, um anúncio, né, inusitado, uma carta inusitada. Vale lembrar que a tarifa de 50%, se implementada de fato contra as exportações brasileiras, ela sem dúvida será a maior tarifa já anunciada, pelo menos desde do Liberation Day, né, o 2 de abril, à exceção, né, evidentemente, da guerra bilateral entre China e Estados Unidos, onde as tarifas chegaram a 145% do lado americano e 125% do lado chinês, né? Mas fora a China, quer dizer, o Brasil ali foi colocado, de fato, com uma tarifa entre as mais altas de todo o resto do mundo, né, 50%. Fizemos aqui algumas simulações no âmbito do Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV, e estimamos uma queda, né, nas exportações brasileiras para os Estados Unidos de até 75% em média. Vamos lembrar que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial, né, depois da China, e os Estados Unidos é o principal destino das exportações brasileiras
de produtos industrializados. Ano passado, nós exportamos cerca de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. 80% disso são produtos da indústria de transformação, e aqui eu me refiro ao nosso aço, né, semi-acabado, a produtos do setor aeronáutico, a celulose, né, a produtos também da indústria extrativa, petróleo, etc. Enfim, uma gama de produtos da indústria que certamente serão afetados. É importante lembrar que o Brasil, né, é uma economia bastante fechada e os impactos em nível agregado não tendem a ser tão grandes, mas evidentemente, sob o ponto de vista setorial, isso é uma má notícia para a indústria brasileira. Eu peço um minutinho da atenção dos